Opa, e aí gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Pádio. E no vídeo de hoje, sim, meus amigos, mais um vídeo que tô reagindo. E mais um vídeo que a produção mandou. E olha só, a produção tá mandando cada vídeo um melhor que o outro. E hoje eu vou reagir um vídeo aqui desse canal, que a produção já me mandou uma vez, que é do Pinestons. O canal dele vai estar aqui no link da descrição para vocês acompanharem. Também vai aparecer na tela, certo? Porque eu não sei falar o nome desse canal, mas a produção mandou, eu gostei, vou reagir mais um vídeo dele, certo? E vamos lá. Então, se você já gostou de mais um vídeo reagido, já aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com os amigos, ativar o sininho para estar por dentro de todas as novidades que estão por vir, certo? Então vamos lá, reagir aqui 10 coisas que os jogos precisam trazer de volta desse canal aqui. E vamos lá, vamos ver o que 10 coisas que os jogos precisam trazer de volta. E vamos lá, começando em 3, 2, 1. Alguém aí sente falta de alguma mecânica dos games mais antigos? Também não precisa ser uma mecânica em si, mas algum aspecto que os jogos alguns anos atrás possuíam que hoje foram totalmente eliminados. Se você tá aqui nesse vídeo é porque muito provavelmente você tem alguma coisa que sente falta no cenário atual da indústria dos games. E é isso que eu vim te apresentar no vídeo de hoje. Os jogos não só abandonaram muitos aspectos essenciais ou mesmo apenas divertidos que possuíam no passado, mas muitas vezes também os substituíram por algo mais confortável para os executivos das empresas, com vista em apenas ganhar dinheiro e popularidade. Mas na maioria das vezes o efeito acaba sendo o contrário do que eles esperavam, e os gamers acabam abandonando algumas franquias. Opa, gurizada, eu sou o Vinext e hoje eu trago pra vocês 10 coisas... Vinext. Agora sim o nome veio, e o nome mais fácil de falar, porque eu já tava falando o nome errado aí. Desculpa se eu falei teu nome errado, agora eu vou falar teu nome certinho, certo? Então tamo junto aí. Eles precisam voltar a fazer. Em 10º lugar, trazer novas IPs e lançamentos mais frequentes. Por acaso vocês já viram a lista de lançamentos da Naughty Dog entre 1996 e 2011? Entre 96 e 99 nós temos Crash Bandicoot 1, Crash 2, Crash 3, Crash Team Racing, e entre 2001 a 2005 nós temos toda a franquia Jak and Daxter. E pulando um pouquinho mais pra frente, chegamos entre 2007 e 2011, que nós temos Uncharted 1, Uncharted 2 e Uncharted 3. Em um período de 15 anos, a Naughty Dog lançou 11 jogos dentre 3 franquias. E 2013... falando nisso assim, Crash, eu joguei muito mesmo. E hoje, inclusive, até quero comprar algum jogo do Crash Bandicoot 1, 2 e 3, que foi remasterizado para trazer aqui pro canal. E também quero comprar um novo Crash para trazer aqui pro canal. Olha que maravilha, não tem que falar nada, porque, mano, eu joguei Crash, eu tô velho pra caramba, mas tudo bem. E sobre o Uncharted, sim, eu não joguei Uncharted, sabe? Eu acho que eu acabei indo mais pro lado da Lara Croft, da saga Tomb Raider. Eu nunca sei pronunciar o nome, mas da saga do Tomb Raider, que é a Uncharted. Mas sim, eu pretendo trazer pro canal Uncharted, que aí jogar a saga Uncharted. Que tá fora do nosso pensamento, mas vale a pena lembrar, nós temos The Last of Us. Agora, nos últimos 10 anos, adivinha quantos jogos a Naughty Dog lançou? 2. Antigamente, as empresas de games pensavam em fazer games inovativos e interessantes, às vezes até arriscar tudo pra fazer algo único. Mas hoje em dia, além de não lançarem IPs novas, a maioria delas só largou grande parte das suas franquias e decidiram apostar em uma ou duas que dão muito dinheiro. E é por isso que os jogos indie estão mais fortes do que nunca, visto que a inovação no cenário atual da indústria é basicamente só com eles. Cara, eu acho que assim, deveria voltar, por quê? Porque, mano, você fazer um jogo na sequência faz você ter mais tempo pra você pensar em novos jogos, sabe? Pensar em novos jogos e trazer coisas novas para o mercado de games. Só que agora, isso não é mais o cargo-chefe. Inclusive, até vou citar um exemplo, não sei se devo falar aqui no vídeo, mas é o exemplo da Ubisoft. A Ubisoft agora só tem 2 jogos que se tornaram cargo-chefe, que é a saga Assassin's Creed e a saga Far Cry. Só que, mano, em vez de você parar um pouco de pensar no cargo-chefe,
você deveria pensar em novas franquias, sabe? Tipo, trazer um, trazer o 2, trazer o 3, uma sequência nova dos jogos. E aí, com isso, você mantém o público pra você, e você mantendo o público pra você, você consegue manter no hype ainda, sabe? Você consegue manter ainda em evidências. Eu sei que o editor vai colocar aquela música da evidência, né? Mas, bem... Mas, sim, é uma coisa que deveria trazer, porque muitas das empresas hoje estão trazendo apenas um único jogo, e estão apostando nesse jogo, e não trazem sequência, e aí entra naqueles famosos vídeos que eu já trouxe, onde os jogos já estão ficando cada vez mais genéricos, e isso faz com que a gente acabe esquecendo, né, os jogos que realmente de fato marcaram a nossa época, como o próprio Crash, né, o próprio Uncharted para quem jogou, e agora o The Last of Us. Sem contar que o The Last of Us parou na contagem, lançou um novo console, agora vai ir para o mesmo caminho da Rockstar, que é o que? Lançou um novo console, lançou um novo GTA V, lançou um novo console, lançou um novo The Last of Us. Parem de criar o mesmo jogo para um novo console. Lançou um novo console, lança um novo jogo. Ou revive alguns jogos para poder a gente falar, pô, isso, a Naughty Dog ou outros jogos estão sendo resgatados para a gente poder continuar lembrando daquele jogo, não se tornarem jogos clássicos. Falando em inovação, o nosso nono lugar é com ela mesma. As empresas de games no mundo atual estão muito medrosas e sem qualquer visão de inovação nos seus jogos. E além disso, muitas vezes mudam a própria fórmula inteira de franquias para algo mais comercialmente estável para lucrar mais. Nós temos dois grandes exemplos disso, um que deu errado e o outro que deu certo. God of War teve um reboot em 2018 que mudou totalmente a fórmula da franquia, mudando de hack and slash para um estilo mais Sony contemporâneo. E os fãs amaram a mudança e receberam de braços abertos, visto que apesar de mudar o jeito de se jogar God of War, o núcleo da franquia continuou sendo a mesma coisa. Deuses, o Kratos desbloqueando novas armas e lutando com inimigos difíceis, com combos e etc. Já da assim, agora, no caso do God of War foi isso, mano. O God of War aceitou em cheio, porque daí foi para um caminho que se arriscou, valeu a pena ter mudado, entendeu? Trouxe novas mecânicas, foi para uma outra temática, deu certo. Simplesmente vale a pena você jogar, e até mesmo para aqueles que nunca jogaram God of War, ou que já jogaram e sentem falta do God of War, querem ir experimentar, com certeza vai jogar o God of War e vai ter boas lembranças e bons momentos com o jogo. Porque a empresa, mesmo com medo, arriscou. Mesmo com medo, tentou. Mesmo com medo, mano, vamos tentar de novo, vamos trazer um novo God of War para não ficar parado no tempo, porque senão vai chegar um ponto que a gente vai ter que remasterizar e às vezes trazer remakes dos novos jogos antigos, que é o que às vezes a gente não quer. A gente quer trazer um novo God of War para ir para uma linha que é nova, óbvio. Se a gente lê como uma forma de história, sim, existe a linha do tempo onde o Kratos vai para uma outra linha, mas isso eu não tô falando a questão da história, eu tô falando a questão aqui do vídeo, que é a questão da inovação. Eu acho que quando a empresa arriscou e viu que acertou, cara, só segue o baile, certo? Agora vamos ver o que ele vai falar sobre o Dying Light aqui. Eita, né? Vamos ver. Light 2 decidiu ir pelo caminho mais safe e pegou essa onda de RPGizar todos os jogos pela frente, assim como Assassin's Creed fez. Dying Light 1 foi um sucesso do início da geração do PlayStation 4 e Xbox One, porque trouxe gráficos absurdos, uma história legal e uma gameplay muito inovadora pra época, com o parkour fluido, a noite amedrontadora e o desmembramento dos zumbis. Já Dying Light 2, agora lançado no início da geração PlayStation 5 e Xbox Series, não só removeu grande parte das mecânicas que faziam Dying Light 1 ser um jogo tão inovador,
como simplificou elas ao extremo para deixar tudo mais fácil. Também RPGizou tudo para aumentar o tamanho do jogo e fizeram uma história meh que eu particularmente detestei. Eu digo isso como fã de Dying Light 1. A noite desse jogo teve que literalmente ser refeita em DLCs futuras de tão não eufóricas que elas eram. E o parkour, que era uma mecânica muito estratégica que o jogador tinha que decidir com frieza para onde queria pular, virou um salto lunar com gravidade aumentada. E isso sem contar o desempenho do game, que era péssimo, tanto no PlayStation 5 quanto no PC. Mas mesmo após a Sony inovar com God of War e A questão, assim, a questão do Dying Light, eu acho que o que errou foi isso. Tornar tudo RPG, sabe? Porque você não tinha, óbvio, dando um exemplo, próprio Dying Light 1, você não tinha o cansaço, né? De você pular de uma plataforma para outra, de você pular de um prédio para outro. Você tinha que dar um upgrade no seu personagem, dar um upgrade nas suas armas. E aí você, conforme você ia melhorando o seu personagem e melhorando as armas, os inimigos se tornavam mais difíceis. O desafio eram maiores. Agora, com o Dying Light 2, não tinha inimigos mais difíceis. Você tinha 2 desafios. Você tinha que melhorar o seu personagem, melhorar as armas, porém, você tinha um tempo de pulo. Cara, isso foi um erro enorme para a empresa que fez Dying Light. Na minha humilde opinião, sim, eu também sou fã do Dying Light, adoro Dying Light, gosto do Dying Light. Quando se quer falar de zumbi, eu acho que assim, existem, na minha cabeça, na minha linha de pensamento, existem 3 jogos com gêneros muito grande e muito fácil de falar. Que é o quê? O próprio Dying Light, né, que causa medo ao jogar de noite, tanto você jogar sozinho, tanto você jogar com os amigos. O próprio Project Zomboid, que é um jogo grande, onde você passa horas e horas e horas jogando o jogo. Segundo, que eu não sei se eu vou colocar isso, mas assim, vou colocar pelo que eu entendo, que é o State of Decay. Sabe? Não sei se pode colocar isso, mas assim, é um jogo que criou uma mecânica de zumbi, quando se trata de zumbi, muito mais realista, sabe? Muito mais, assim, isso aqui é a mecânica de zumbi. Óbvio que vai ter outros jogos como Days Gone, que tem a parada de zumbi, a horda de zumbi. Mas assim, gente, eu tô falando dentro do que eu... Não do que eu conheço, mas dentro da minha humilde opinião. Se você tem uma opinião diferente, comenta aí embaixo, né? E aí a gente vai discutir saudavelmente, né? Bem saudável, né? Bem amigável. Vamos comentar. Mas em relação ao Dying Light, como eu tava falando aqui, eu acho que assim, é aquilo que eu falei. A empresa acertou muito em trazer uma nova inovação, mas o que ela errou, na minha opinião, é cansaço, sabe? Porque você trazer esse desafio do cara, pô, ele foi picado, ele precisa melhorar e tal. Você ficar entre transformar zumbi ou não transformar zumbi, é ótimo, isso aí é perfeito. Mas trazer o cansaço, cara, você é obrigado a melhorar teu personagem pra o teu personagem conseguir pular de um prédio para outro, pular de um lugar para outro, sem se preocupar com cansaço. Eu acho que isso fez o jogo ficar mais chato, sabe? Eu acho que fez as pessoas não quererem trazer ou jogar ou dar uma chance para o Dying Light 2. Eu acho que sim, se fosse trazer uma atualização, acho que seria ideal tirar esse cansaço, sabe? Pode sim trazer inovações, pode sim transformar o jogo mais RPG ou mais Soul Life, mas tirar o cansaço, porque daí eu acho que fazer que nem fez você melhora o teu personagem, os inimigos ficam mais difíceis, mas você não tem o cansaço. Você tem que pensar no reflexo, aonde que eu vou, não se preocupar com cansaço. Tá tipo assim, meu Deus, e agora? Cansou, deixa eu... Não. Tem que fugir do inimigo porque o teu personagem tá forte. E ter dado certo, parece que até ela caiu nesse loop de refazer jogos e de novo com God of War Ragnarok e Horizon Forbidden West. É notável que inovar é algo que a indústria precisa voltar a fazer. E se inovar é algo que a indústria precisa voltar a fazer, lançar os seus jogos de maneira completa também é. Às vezes você é muito fã de uma franquia como eu, com Resident Evil, e decide comprar o novo remake deles na pré-venda. Chega no lançamento e BAM!
jogo incompleto. O mesmo acontece com jogos com o desenvolvimento claramente não terminado, como o caso Cyberpunk, que foi histórico no mundo dos games. Diferentemente de Resident Evil, que o jogo era só mais curto do que deveria ter sido, o jogo lançou em 2020 todo cagado e só em 2023 foi terminado com a DLC 2.0. Ou seja, só 3 anos depois do lançamento o jogo foi entregar o que realmente prometeu. E o pior é que isso nem acontece com os indies, por exemplo, com orçamentos mais baixos e menor tempo de desenvolvimento. Não, isso acontece com as maiores empresas do mercado, com os maiores salários, maiores tempos de desenvolvimento e maior orçamento. E esse problema é constante no mundo dos games e continua acontecendo de novo e de novo. E nós precisamos retomar uma era onde os jogos eram lançados de maneira completa. Até existe a situação do Early Access, que você compra o jogo por um pouco mais caro e tem acesso a uma build pré-lançamento que pode estar sim um pouco cagada. Mas essa é a intenção do Early Access. O problema mesmo é você entregar um jogo por completo que não está completo. Uma observação aqui, que eu vou falar até do jogo, meu jogo favorito. O Hitman teve uma sequência de jogos completo. E obviamente são jogos que assim, cara, perfeitos, maravilhosos, tranquilo, ótimo pra mim. Eu que gosto do jogo, eu sou muito fã da franquia. Cara, valeu muito a pena. Mas assim que lançou o Hitman 1, como uma nova roupagem do jogo, e o jogo lançou em capítulo, pelo amor de Deus, mano. Pô, 150 o primeiro capítulo e depois R$39,90 os demais capítulos, pô, pelo amor de Deus. Aí é pedir pra os próprios fãs do Hitman ir embora daqui, mano. Não dá, mano. Não dá pra você... Mano, não vale a pena, sabe? Eu acho que assim, depois, né, de lançar 2 jogos Hitman em capítulo, não, lançar um jogo em capítulo e depois lançar o segundo jogo do Hitman completo, mas também com os jogos do primeiro Hitman, pô, mano, é tipo assim, pedir não desculpa, e perdão pelo erro que fez. Sim, e depois que lançou o terceiro Hitman, que é o Hitman final, eles voltaram a lançar jogos inteiro. Aí foi um acerto da franquia, mas ainda teve uma parcela de erro. Que é o quê? Voltou a trazer os jogos antigos. Inclusive hoje, se você comprar o Hitman hoje, novo, ele meio que não tem mais o Hitman 1, o Hitman 2 e nem o Hitman 3. Você agora compra os 3 Hitmans por completo. Cara, a empresa simplesmente se perdeu no mercado de inovação. Também se perdeu no mercado de lançar jogos completos. Sim, isso é que eu queria colocar em adentro, porque eu como fã, cara, óbvio, eu comprei porque eu sou fã, mas eu também fiquei indignado com o caminho que a empresa se tornou ao lançar jogos por capítulos ou incompletos. Em sétimo lugar, temos o preço razoável dos jogos. Por acaso você se lembra quando um jogo lançamento era lançado por R$200? Pois é, se isso não era caro o suficiente, hoje em dia o teto tá estouradaço. Eu sei que isso tem muito a ver com a situação econômica do nosso país. Diminui imposto, aumenta imposto, cria novo imposto, taxa tudo, enfim. Mas a verdade é que a culpa não é 100% só disso. Também tem muito a ver com a ganância das empresas bilionárias de videogames. É só você comparar o preço do Game Pass anual com o da PlayStation Plus anual, um custando R$530 e o outro 250. E também com a desculpa de que os games estão cada vez mais caros para se fazer, as empresas aumentaram o preço dos jogos em $10 lá nos Estados Unidos, que no Brasil basicamente levou os jogos de lançamento de 220 a R$350. Jogar videogame se torna cada vez um hobby mais caro, infelizmente. E em contrapartida, a qualidade dos jogos continuam caindo e caindo, chegando num ponto onde num ano que lança 20, 30 jogos, apenas 4 ou 5 se destacam como bom ou apenas entregam o que prometeram. E aí, você acha justo o preço dos games hoje em dia? Tá comprando cada lançamento por aí? Cara, a parada assim, dos jogos ficarem mais caros é muito complicado, mano, porque, gente, não tá nem sequer compensando ser gamer, porque hoje, cara, você vai comprar um jogo exatamente como tá na imagem. A versão normal custa R$400 e a versão deluxe é 450. Mano, olha o nível que tá tornando os jogos. Aí é claro, né? A gente acaba indo pro outro lado da moeda, né? Entre 2 caminhos
fáceis, né? Que facilitam para nós, jogadores. Que é o quê? A gente ir para a linha da Game Pass, pagar uma assinatura para jogar um jogo que não é seu, sim, de uma assinatura, ou ir por um caminho que é simplesmente da linha verde, podemos dizer, né? E aí, sim, indo por esses dois caminhos é um caminho mais fácil a seguir. Porque hoje, mano, você gastar quase que um salário mínimo. Veja, hoje um salário mínimo tá 1.500. Você gastar R$300 de um salário mínimo para comprar um jogo, isso eu não tô falando nem a questão do jogo ser na pré-venda, e sim num jogo completo, como é o caso do Black Ops 6. Cara, pensa, coloca aí, editor, essa imagem, o salário mínimo menos esse valor, quanto que vai sobrar depois de um salário mínimo? Cara, é tipo assim, é absurdo você gastar tanto esse dinheiro para comprar um jogo e esquecer que você tem contas a pagar. Em sexto lugar, temos entregar jogos que realmente queremos receber. Para nós, fãs de franquias de games, não existe coisa melhor do que ter uma expectativa sobre alguma franquia ou algum jogo novo e ela realmente ser atendida. Este ano de 2024, nós tivemos grandes lançamentos. Entre eles, o jogo da Liga da Justiça, Concorde, um jogo online da Sony, Skull and Bones, um jogo de pirata da Ubisoft, o novo jogo de Star Wars, enfim. Você sabe qual desses 4 jogos que provavelmente vão concorrer a alguma categoria do The Game Awards atenderam as expectativas dos fãs? Nenhum. Nós tivemos sim jogos grandiosos que manteram as promessas que prometeram cumprir com seus fãs, como Black Myth Wukong, que na E3 parecia um jogo fake da Unreal Engine 5 e realmente saiu, e Silent Hill 2 Remake, que recriou o jogo original, expandindo e melhorando tudo que podia. Esses dois jogos são exemplos de uma era que infelizmente nós não vivemos mais, onde as empresas atendiam aos pedidos dos fãs e não das empresas acionistas ou pautas sociais forçadas. Eu até diria que o mercado tá dando uma volta por cima, e os games bem feitos que prezam pela felicidade dos fãs estão voltando aos negócios. E eu espero muito que eu esteja correto nisso, mas as empresas precisam voltar a entregar produtos que nós queremos jogar. Cara, eu acho que assim, as empresas, elas estão tentando fazendo muito mais jogo pelo marketing, sabe? Assim, vamos lançar um jogo para concorrer a alguma coisa e ganhar alguma coisa e dizer que é a maneira mais burra, né? A maneira mais fácil, porém burra, de enganar até mesmo os jornalistas. Cara, as empresas, elas estão indo por um caminho desesperador, mano. Aí é claro, né? As empresas usam disso. Não, agora nós temos que trazer jogos novos, porque esses jogos novos vão concorrer. Cara, esquece a parada de concorrer um pouquinho e traz jogos nós fãs sentimos falta. E quem sabe aqueles jogos que nós fãs sentimos falta pode sim concorrer. Aí você tem um marketing enorme, onde você agrada os fãs, agrada o público, agrada os críticos e até mesmo pode trazer aqueles jogos antigos onde você tinha um The Game Awards mais concorrido. Aí você tem a infância, né, a saudade concorrendo com um novo. Claro que às vezes o novo, né, dependendo do jogo que foi lançado, podem sim ganhar. Mas você tem dois jogos onde o jogo novo ganhou, agradou os críticos, mas os fãs foram o que fizeram você vender o que agradou mais. Entendeu? O meu ponto de vista nesse sentido. Em quinto lugar, nós temos mais liberdade nos games. Na verdade, é um pouco contraditório eu trazer esse tema quando os jogos Souls e os novos Zelda estão mais populares do que nunca, trazendo novamente à tona essa cultura de jogar os jogos sem se agarrar em waypoints ou ícones no mapa. Mas a verdade é que, infelizmente, esses jogos são a minoria. Quando eu digo liberdade nos games, eu não necessariamente quero dizer mundos abertos enormes ou mecânicas de sandbox para fazer o que o jogador quiser, mas eu me refiro à liberdade para pensar e terminar o jogo
jogo do meu jeito. Jogos como God of War Ragnarok ficaram famosos por causa dos memes de NPCs que não calavam a boca, te falando o que fazer o tempo todo. Se você não resolver um puzzle em 30 segundos, eles começam a hablar e hablar e hablar. E eu não tô falando de jogos pra criança não, games como Red Dead ou mesmo o Ragnarok, que tendem a ter uma audiência adulta e consequentemente mais madura, não deixam os jogadores pensarem por si próprios. Todo momento tem um prompt na tela te dizendo o que fazer, como se o jogador fosse burro. E se não tem, tem um bicho chato do teu lado falando o que fazer toda hora. Eu acho que essas dicas são sim necessárias e podem interferir de maneira positiva na dinâmica entre o jogador e o jogo. Mas quando isso acontece demais, se torna simplesmente irritante. Em quarto lugar, nós... Cara, eu acho que assim, essa parada aí de ficar dando dicas, é como ele falou, é bom, vale a pena, é ótimo. Mas hoje, os jogos estão trazendo muito mais informação que às vezes não precisa. Deixa o jogador descobrir, deixa o jogador errar, deixa o jogador acertar. Coloca um time, sabe? Tipo assim, até mesmo no próprio menu, tempo de dicas. Dicas dadas até 1 minuto, 2 minutos, sabe? Tipo assim, pra tentar ir pra um caminho mais fácil, sabe? De o próprio jogador descobrir o que é que ele tem que errar, o que é que ele tem que achar, o que é que ele tem que acertar, sabe? Porque se ficar toda hora enchendo de informação, chega uma hora que o jogador, você mesmo, indiretamente tá chamando o jogador de burro, sabe? E aí você não tá conseguindo que você aproveite o jogo. demais se torna simplesmente irritante. Em quarto lugar, nós temos os códigos de trapaça. Quem aí não se lembra das boas e velhas manhas? Eu particularmente tinha uma página cheio de manhas do GTA San Andreas anotado na minha gaveta quando eu era moleque. Existem alguns jogos que ainda possuem mecânicas parecidas com os cheats, como a franquia Resident Evil, que após zerar os games você pode ir desbloqueando trapaça por trapaça, como munições infinitas, vida infinita, novas skins e etc. Eu amo esse tipo de mecânica, pois incentiva o jogador a rejogar o jogo carão que ele comprou e tirar mais proveito de dentro do seu game. Mas eu confesso que às vezes eu só sinto falta dos códigos de trapaça. Além de ser legal ter que memorizar ou anotar os códigos, entrar em um jogo só pra fazer uma sacanagem como um GTA da vida pode ser muito divertido. Mas é óbvio que se os cheats existissem hoje em dia, eles não seriam de graça. Na verdade, até existem, como em Assassin's Creed Odyssey, que você pode comprar cheat de XP infinito. Se for pra fazer isso, baixa hack de uma vez. Eu sei que pra muitos a trapaça é uma mecânica que pode ser vista como ultrapassada, mas não faria mal se tivesse um jogo ou outro por aí. Quem sabe em GTA 6. No Red Dead tinha, hein? Eu não vou comentar nada sobre isso, porque a era de ouro do GTA San Andreas é o que mais valeu. Em terceiro lugar, nós temos falta de originalidade e a Unreal Engine 5. Por acaso se lembra quando os jogos lançavam tentando inovar, seja com mecânicas, gráficos ou estilo de arte? Então, parece que hoje em dia os jogos esqueceram de criar mecânicas novas, usar o seu próprio estilo de arte ou mesmo usar uma engine diferenciada para trazer gráficos com aspectos únicos de cada game, e preferem só copiar tudo dos pacotes disponibilizados da Unreal Engine 5. E é por causa disso que você encontra diversos games entre bons e ruins que apresentam exatamente os mesmos gráficos. Parece que você tá jogando o mesmo jogo, só que com uma história diferente. Fora os mundos abertos que se tornaram copia e cola dos jogos da Ubisoft e Rockstar, listas imensas de coletáveis para você pegar e missões secundárias repetidas pelo mapa. Tem até um vídeo sobre isso no canal, vai dar uma olhada. Por isso que quando um game novo chega no mercado com um estilo de gráfico próprio, como Hi-Fi Rush ou Breath of the Wild, eles se destacam demais, porque não são exatamente os mesmos gráficos saturados dos jogos Unreal Engine 5. E eu não tenho nada contra a Unreal Engine 5, muito pelo contrário, mas que ela deixou alguns desenvolvedores preguiçosos, ela deixou. Preguiça. Na minha opinião, um Hi-Fi Rush dá de 10-0 num Forspoken da vida. Verdade. Em segundo lugar, nós temos os remasters de remasters. Lembra quando nós, gamers, assinamos uma petição pedindo pelo remaster de Horizon Zero Dawn e o remake de The Last of Us? Não lembra? Eu também não. Ao invés de criar jogos novos ou remasterizar jogos que realmente deveriam ser remasterizados, como o brilhante remaster, que é quase um remake de Dead Rising, as empresas continuam fazendo remasters dos remasters. E eu não tô incluindo os remakes aqui não, eu sou bastante fã deles. Como moleque dos anos 2000, eu adoro poder jogar games antigos
antigos com o padrão de qualidade que eu me acostumei durante toda a minha jornada gamer. Mas remasters de jogos já remasterizados não dá mais pra aceitar. A Sony acabou de lançar o remaster de Horizon Zero Dawn, um jogo de 2017 que até hoje tem um dos melhores gráficos da indústria. E cá entre nós, isso é só um patch de Play 5 com um remaster no título. Já era a época em que existiam bons remasters, e isso é uma coisa que nós precisamos ter de volta. Remasters de jogos que realmente devem ser remasterizados. Por favor, né? Não é mesmo, fãs de Bloodborne? O jogo foi lançado em 2014 e até hoje tem um frame cap de 30 FPS lá do PlayStation 4, e é impossível de jogar ele direito no Play 5. Parece até que a Sony é alérgica a dinheiro. A questão do remaster é exatamente isso que eu falei. Lança um novo console, lança um novo remaster, lança um novo... E um jogo já feito, um jogo já criado, um jogo já consolidado, lança um novo remaster. Faz sentido isso. Quer lançar um remaster ou remake de algum jogo? Cara, pega um jogo de 10 anos atrás, pega um jogo de 10 anos atrás, traz ele para um motor novo, gráfico novo, nada nova. Aí sim, vale a pena você fazer isso com o gráfico que foi o caso do Silent Hill 2. É um jogo de 10 anos atrás, 20 anos atrás, fazer um novo motor gráfico no ano que estamos vivendo hoje. Agora, lançou um novo console, pegar o mesmo jogo que já está consolidado, fazer com motor gráfico, pelo amor de Deus, né? É pedir para se afundar. E em número 1, tragam de volta os jogos co-op. Quando eu era moleque, não tinha coisa que eu mais amava fazer do que convidar todos os meus amigos aqui pra casa pra fazer uma guerra no Gang Beasts ou no Overcooked. E voltando mais ainda atrás no tempo, temos o próprio GTA San Andreas com split screen ou Call of Duty, que a gente passava noites e noites sem fim fazendo X1. Enfim, eu sei que os jogos online meio que tomaram conta desse mercado, o que é bom e ruim. A gente se junta mais facilmente e com mais conforto nos jogos online, pois ninguém precisa sair de casa e hoje em dia Fortnite roda até no celular. Mas existem jogos que ainda priorizam esse estilo de gameplay, como os jogos da Haze Light Studios, que fizeram a Way Out, que é uma experiência incrível, e It Takes Two, que ganhou jogo do ano. Esses dois games venderam relativamente bem, e assim nos demonstram que existe sim um mercado para as pessoas que querem interagir de maneira presencial. E sim, eu sei que tem como jogar esses games de modo online, mas é mais divertido jogar de modo co-op presencialmente. E agora eu pergunto pra você que tá assistindo, faz quanto tempo que você não vai na casa de um amigo ou amiga jogar um jogo co-op? Enfim. Caraca, mano, e só que isso faz muito tempo, porque pra quem não sabe, o próprio Mortal Kombat, né, tá bastante com o André, a gente ia na casa do outro, passava o final de semana na casa do amigo e ficava horas e horas tentando descobrir qual é o poder, qual é o fatality, qual é o Mortal Kombat trouxe de novo, sabe? E, cara, isso era muito da hora, você pousar na casa do amigo, ficar hora de hora jogando o jogo, zerando o jogo junto, jogando modo co-op em casa. Agora, claro, existe o co-op, eu tô aqui, o amigo tá lá na casa dele, sim, existe, é a forma tem hoje, mas sim, trazer jogos co-op, jogos multiplayer, onde você resgate aquela saudade, aquela infância, sim, dá uma saudade, e eu acho que os jogos precisam sim trazer isso novamente de volta. E o máximo de urgência pra gente poder esquecer do que é jogar o modo história, jogar o modo multiplayer, esquecer um pouquinho dos jogos competitivos, simplesmente curtir a visita pra casa. Pessoal, essa foi a lista de 10 coisas que os jogos ou jogos AAA devem voltar a fazer. Nós falamos de inovação, de originalidade e de muitas outras coisas. E agora eu quero saber de você o que você achou dessa lista e o que você acha que os jogos devem voltar a fazer que eles faziam antigamente. Deixe aí nos comentários todas as opiniões sobre meus vídeos, que eu adoro ler e eu vou responder todo mundo. E muito obrigado por me ouvir até aqui. Cara, gostei muito do vídeo, parabéns pelo vídeo. Cara, pô, vou reagir mais e mais vídeos desse canal. E muito obrigado também à produção por ter me mandado esse vídeo. E sim, esse vídeo, se você quiser assistir inteiro, ele vai estar aqui no link da descrição. Cara, muito bom esse vídeo. Oh, tem coisas boas a falar. Se você gostou desse vídeo, já aproveita para assistir o canal,
deixar o seu like, compartilhar com os amigos e ativar o sininho. Todas as novidades que estão por vir. Valeu, falou, fui.